Olá, sejam bem-vindos ao podcast Raio-X da Questão. E hoje vamos falar de um tema extremamente essencial, né, na área da saúde, que é a radioterapia, né? Estamos aqui com duas excelentes convidadas, a Regma e a Carol, né, que vieram especialmente para o 8º Congresso Paraibano de Radiologia, na sua 8ª edição desse ano 2026, e que traz como tema geral, vamos dizer assim, a radioterapia e a medicina nuclear, né, duas áreas que realmente elas se encontram. Então, agradeço a presença de vocês duas aqui, né, é uma honra a instituição, o podcast do Raio-X da Questão está recebendo vocês e vamos falar um pouco aí nesses 35 minutos sobre esse tema que é bastante importante e ao mesmo tempo traz uma certa curiosidade, não é isso? Bom, a gente sabe hoje que a área de radioterapia, ela abrange não só a radioterapia, mas diversas outras áreas, né? Tanto a área também de diagnóstico, né? Como a parte da imagem que utiliza as imagens para fazer um tratamento, como também a parte de segurança, né? Então, esse tema ele vai ser voltado mais para essas duas áreas, que eu acho que estamos aqui com duas pessoas que realmente sabem do que a gente está falando. E aí eu fico me perguntando, né, no sentido de o que é a radioterapia, na verdade? Como é que a radioterapia ela funciona hoje em dia no Brasil e até mesmo no mundo? Qual o objetivo da radioterapia? Então, Pode ir. Né? Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, Bruno e a Unifip. Parabéns pela iniciativa de falar um tema tão significativo e importante, né, para o Brasil, para o mundo, na verdade. E a radioterapia hoje é um tema que está, assim, em ascensão, né? É uma área que está em ascensão, porque há um avanço tecnológico muito grande na radioterapia. E nós, como profissionais, estamos sempre nos qualificando para... Sim. Precisamos. Precisamos, né, nos qualificar para entregar com precisão o que está sendo planejado para o paciente. E a radioterapia é um tratamento que utiliza radiação ionizante no acelerador linear, né, atualmente. E ela serve para tratar tumores, cânceres, mas também para tratar pacientes que têm algias crônicas, queloides, por exemplo, cicatrizes de queloides. Mas 70%, de 70% a 80% dos casos é para tratar câncer. Perfeito. Sim, então, utiliza-se... Antigamente se utilizava muito as bombas, né? Bomba de césio, bomba de cobalto, né? Para fazer os radionuclídeos, né? Não é um tema novo, mas é um tema atual. Sempre será atual, porque a gente está sempre atualizando a radioterapia, né? Ela começa nos meados do século XX... com a bracterapia, que é o que você fala, pega o radionuclídeo e coloca muito perto do tumor. Perfeito. Então, era um sistema muito precário, muito perigoso. Era perigoso para o paciente que estava recebendo aquela radiação, era perigoso para toda a equipe que não estava sendo protegida, para o médico. E ela foi avançando, aí chegamos nos aceleradores lineares, a gente ainda tem as modalidades de bracterapia, que são, assim... essenciais hoje em dia também. Ela complementa, né, a radioterapia, está ali em conjunto. Perfeito. Só para a gente deixar claro, né, a Regma é tecnóloga em radiologia, né, e a Carol é física médica. Então, são duas áreas que realmente trabalham juntas, né? Sim. E que eu acredito que... Eu não trabalho com radioterapia, mas creio eu que vocês trabalham muito alinhadas, né, no sentido de... Como é que funciona esse alinhamento entre vocês duas? Qual é a tua função e a tua função e onde elas se encontram, por exemplo, na radioterapia? Sim. Olha, na minha visão, o tecnólogo com a físico-médica é um casamento dentro da radioterapia. Sim, olha tem que dar certo. De papel passado, né? De papel passado, que alinhamos bem, porque a gente realmente trabalha junto. A gente se alinha muito bem dentro do serviço e o tecnólogo precisa do físico-médico, o físico-médico precisa do tecnólogo. Os dois realmente andam muito juntos ali. Perfeito. Né? É o coração ali da radioterapia. E esse alinhamento acontece com os protocolos existentes de cada instituição. Claro que cada instituição segue um protocolo interno diferente, mas todos baseados em normativas nacionais e internacionais que precisam ser seguidas, né? E nós estamos sempre nos atualizando
e sempre em comunicação uma com a outra, assim, de tudo que vai acontecer em relação ao paciente. Então, Entendi. todo mundo trabalha muito junto. O tecnólogo que está na máquina, dosimetrista, médico radioterapeuta e físico-médico. Então, Uma todos equipe estão... multiprofissional. Uma equipe multiprofissional que precisa estar muito bem alinhada Alinhados. para dar certo. Perfeito. Em prol do paciente mesmo. Que bacana, que bacana. É isso. Exatamente. Até porque tudo tem que ser focado na saúde ali do paciente, no bem-estar do paciente. Assim, como todas as áreas médicas. Mas é uma coisa que a gente repete muito, que radiação dada não tem como voltar atrás. Isso. Não tem como retirar essa radiação. Entendi. Então... É feita a flecha lançada. A flecha lançou, não tem como Não tem como voltar. voltar. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre todo mundo muito bem alinhado, prestando atenção em possíveis erros no futuro. Tudo passa pela checagem de cada pessoa. Cada pessoa desse fluxo multidisciplinar, ele tem sua cadeia. O que eu faço chega até Regma e o que ela faz chega até as pessoas que estão colocando o paciente na máquina, sabe? Tudo isso vai aumentar a precisão daquele tratamento, a segurança daquele tratamento, que é o foco da radioterapia. Sim. E pensando nisso, cada paciente merece uma atenção diferenciada, né? Diferenciada no sentido de cada paciente tem um caso diferente, é uma situação diferente, é um protocolo talvez diferente que vocês precisam ali alinhar e aplicar, obviamente para atingir o objetivo principal, que é a cura. Isso. Né? A busca, obviamente, da cura, sendo aí uma das principais áreas, né, da saúde, que de fato conseguem ali no foco do problema, na célula tumoral, e fazer o tratamento, né? E aí, falando em tratamento, célula tumoral, como é que funciona na prática o tratamento? Como é que ocorre desde a entrada do paciente, o fluxo operacional do procedimento? Então, o paciente ele passa primeiro pelo especialista oncologista, né, que vai detectar qual o tipo de câncer que ele vai tratar, qual o tipo de tratamento. Então, ele chega na radioterapia já com biópsias, né, com encaminhamento de oncologista para saber como é que vai ser tratado. Então, o radio-oncologista, de acordo com as normas internacionais, ele vai determinar a dose e qual tipo de tratamento que o paciente vai receber. Tá. Posteriormente, ele vai fazer um planejamento na tomografia, né? O médico radioterapeuta ele prescreve a tomografia que vai ser feita, o sítio anatômico que ele quer que seja feito, e isso, na tomografia, vai ser confeccionado os acessórios, né? Para o tratamento. Então, é uma etapa muito importante os nesse acessórios fluxo. que vocês falam os acessórios de imobilização do paciente. Os acessórios que eles vão utilizar, que o paciente vai utilizar no acelerador diariamente para o seu tratamento. Entendi. Posteriormente à tomografia, as imagens vai para a física médica e para o médico radioterapeuta. O radioterapeuta vai delinear os órgãos que serão o órgão que será tratado, o tumor propriamente dito. E haverá o delineamento dos órgãos saudáveis. A física médica, ela vai fazer todo o planejamento do paciente, a escolha da técnica de tratamento juntamente com o médico radioterapeuta, vai desenhar os constraints, vai ver o que é que está passando, ela protege, né, os pacientes em relação à dose dada. O que você falou de cada paciente tem que ter o seu tratamento, isso sim. É muito claro pra gente, porque cada um faz a sua tomografia e cada um tem a sua anatomia, e a gente vai delinear esses órgãos de risco que estão perto do câncer, perto do tumor, e cada um vai ter o planejamento dele, que vai ser calculado, que vai ser pensado, como que vai entrar aquela radiação, por onde vai entrar aquela radiação, pra evitar os órgãos sadios, o tecido sadio que está ali em volta daquele... Entendi. Que é o maior desafio hoje da radioterapia, né, em relação até à inteligência artificial, quando a gente fala nisso, é proteger órgãos saudáveis. Cada vez mais haver precisão na dose diretamente no tumor, somente no tumor, e proteger os órgãos hoje consegue-se fazer a precisão, não vou nem falar nem precisão, mas hoje se consegue analisar, por exemplo, os efeitos que são provocados em células sadias. Existe algum mecanismo para fazer isso?
Sim, sim. Existem os constraints internacionais que a gente sabe. A gente sabe os efeitos determinísticos e não determinísticos que a radiação vai causar. E a gente sabe nele por tecido agora, por tecido por órgão. Então, a gente tem que seguir esses constraints. Entendi. Cada órgão tem sua radiosensibilidade, né? Sim. Então, cada órgão ele só pode receber tantos centigraus, X de radiação, X Entendi. de dose. E isso é calculado com o físico médico. Sim. Entendi. No planejamento. Hoje a gente fala muito na questão da inteligência artificial, né? Praticamente em toda a nossa vida. Hoje a gente está com inteligência artificial associada. Existe alguma ferramenta de atualização hoje na radioterapia, com os novos equipamentos, com as novas tecnologias, que use a inteligência artificial para essas finalidades? Sim. Existe bastante. Existem vários, né? A inteligência artificial está muito inserida na radioterapia, assim, com mais força, digamos assim, no planejamento, em relação ao planejamento em si, né? Na sala de planejamento do paciente, para proteger os órgãos saudáveis e ter essa maior precisão e otimizar o tempo de planejamento desse paciente. Entendi. Para que o paciente fique menos tempo esperando para o seu tratamento. Entendi. Né? Então, tudo está muito voltado a isso. Consequentemente, deve diminuir dose na disposição de tratamento, diminui né? a dose nos tecidos sadios e a dose necessária no tumor. Para o tumor. Um outro lugar que a IA ela é muito grande é no contorno, no delineamento. Sim. Isso acontece, o que eu Do mais volume, vejo né, que a gente fala, no do Brasil. volume, isso. No Entendi. Brasil, a IA ela tá mais presente nesse sentido, eu acho. Eu acho que... Porque manualmente, digamos, sem a IA, nós desenhamos manualmente cada órgão, corte por corte da tomografia. Tá. Com a IA, ela já desenha todos esses órgãos, porém, o profissional que está ali atrás vai, né, conferir se está tudo certo. Mas, assim, otimiza muito tempo com com o que a essa gente estava inteligência conversando artificial. ontem, né, até na palestra do Moisés, na segunda noite, que a inteligência artificial ela é importante, né, em todos os procedimentos, especificamente na imagem, que a Arika está falando agora, mas eu acho que quem dá a palavra final é o humano. Tem que ser, A né? decisão, vem a questão da decisão, né? Da escolha. Então, a inteligência artificial, ela não vai, de fato, substituir de forma nenhuma o profissional. Não tem como. Não é tem verdade? como, porque apesar da tecnologia estar muito avançada, com inteligência artificial na radioterapia, com CONIB-CT, com a precisão maior de visualização de estruturas, a gente ainda consegue analisar que a inteligência artificial não é 100% confiável, né? Muito menos nessa situação de radioterapia. Então, a gente vê que ainda acontecem alguns erros que precisam ser ajustados manualmente pelo ser humano. Entendo. Então, assim, ela ajuda bastante, mas não é substituível. Entendo. Como é que hoje vocês veem a oferta da radioterapia a nível Brasil? Né, trazendo um pouco para a região Nordeste. O que a gente tem hoje de equipamentos, de centros oncológicos, a gente consegue atender suficiente essa demanda de pacientes? Vocês estão na linha de frente, acho que vocês conseguem... É crescente, Sim, muito. a gente consegue ver o avanço, principalmente aqui no interior da Paraíba, foi um avanço muito grande. A gente tem no interior um parque tecnológico muito avançado em radioterapia. Sim. Né? Muitos aceleradores e a promessa é que venha mais. Perfeito. Né? Então, acho que o Brasil está numa ascensão de radioterapia gigante. De setores, né, de radioterapia que estão crescendo, os programas do governo, enfim. Então, está crescendo muito. Infelizmente, o número quantitativo de pessoas com câncer vai aumentar, né? Vem aumentando. Vai aumentar significativamente. Daqui a 20 anos infelizmente, vai ter muita gente com câncer. E assim, a gente precisa, o Brasil, o mundo precisa estar preparado para o tratamento, né? 90% dos pacientes que descobrem que tem câncer, 90% dos pacientes oncológicos, em algum momento do seu tratamento, ele vai passar pela radioterapia. Perfeito. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento e a ascensão de empregabilidade aí também gigantesca, né? Por mais profissionais que se tenha no mercado, quando se abre um setor de radioterapia, né, Carol? A gente tem muita dificuldade de achar profissional qualificado. Entendi. Com qualificação, com as especializações, né, exigidas. Exigidas. E ainda falta muito profissional qualificado
para acompanhar esse crescimento na radioterapia no Brasil. Pois é, pessoal. Olha aí a grande dica, né, que a Regma e a Eduarda falam, né, com relação Carol. Desculpa, a Carol, perdão. Com relação ao crescimento da radioterapia, né, dos centros oncológicos de tratamento versus a questão de oportunidades. Então, você que está nos acompanhando, que está assistindo o nosso podcast, né, procura uma qualificação, você que é aluno, você que já é profissional, para quando a oportunidade aparecer, vínhamos conversando um pouco sobre isso, né, vindo para cá. Quando a oportunidade aparecer, a gente meio que está pronto, né? Eu falo muito isso para os alunos. Quando a gente tem que estar pronto, tem que estar com a mala pronta, para quando o trem passar, a gente só pegar, só subir e ir. Né? Não adianta... eu vou deixar para me qualificar. Eita, apareceu uma oportunidade, eu vou procurar uma especialização. Não, faça a especialização, fique pronto. Se qualifique, procure sempre estar no meio de pessoas que trabalham na área. Fiquem sempre envolvidos na área para não serem esquecidos e para não ficar obsoletos às novidades e ao avanço tecnológico. Um paciente hoje que passa por um procedimento de radioterapia, independentemente de qual for, qual a chance de curabilidade desse paciente? A gente está falando em quanto de porcentagem? Eu sei que isso é um pouco relativo. Porque vai depender muito, né? De vários fatores biológicos, não biológicos e etc. Mas um paciente vamos colocar aqui, por exemplo, um paciente com câncer de mama, que ele é diagnosticado, ele faz o tratamento certinho, faz o acompanhamento. A chance hoje ela é alta de curabilidade? Ela é alta por causa da tecnologia que a gente tem hoje em mãos. Como eu falei, o avanço tecnológico ele está sempre alinhado com esse objetivo da radioterapia, que é entregar a dose correta para tratar aquela doença e ainda assim manter a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho que para além da curabilidade que a gente espera que vai curar aquela doença, tem também a qualidade de vida que é mantida hoje em dia. Sim, é importante. Acho que antigamente não tinha, né? Que antigamente não tinha. Tinha bem menos, né? Devido à falta de tecnologia, então a toxicidade do paciente era bem maior. Hoje o paciente consegue... Um exemplo, o paciente que trata a mama, como você exemplificou, antigamente se fazia 35 dias o paciente tratando, então a paciente tinha muito radiodermite na mama. Então hoje nós conseguimos reduzir isso para 5 dias. No caso, seriam 5 aplicações. 5 aplicações, tá falando em 5 frações. De 25 aplicações, 30 diminuiu para 5 com a tecnologia e sem essa toxicidade. Ou seja... E com a acurácia. Né? Sim, e com a acurácia. Que é muito importante. Ou seja, a gente tem mais precisão, rapidez e, teoricamente, maior chance de curabilidade. Sim. Né? Porque eu fico imaginando um paciente que sai, por exemplo, da cidade aqui de Conceição, né, e ir para Campina Grande ou João Pessoa, que são hoje os dois principais centros na Paraíba, que tem centros de tratamento, né? Imagina aí 30 vezes no mês, ou mais do que isso, não sei, enfim, fazer um tratamento e voltar todos os dias, isso torna-se cansativo. Cansativo e o psicológico também do Atrapalha, paciente, né? Atrapalha o psicológico, o sistema nervoso do paciente atrapalha muito no tratamento. Muitos pacientes desistiam do tratamento porque não suportavam ficar longe de casa, da família. E acabava que isso... A diminuição das sessões, ela é muito também por causa da precisão do IGRT. Hoje em dia a gente consegue fazer uma radioterapia que a gente faz a imagem, tem a certeza. Então, já que a gente tem certeza, a gente consegue aplicar essa dose. E é somente com o avanço da tecnologia que a gente pode ofertar isso aos nossos pacientes. Sim, entendo. A gente... tem a grande felicidade, né, de anunciar, né, que em Passo logo vai receber um centro, né, de radioterapia. A gente já tem o Hospital do Bem, né, no complexo hospitalar. É um setor que fica num complexo hospitalar, que nesse caso o Hospital do Bem, que vamos receber logo uma radioterapia. E eu acredito que vai ser um grande passo, né, para vocês também, para todo mundo que está envolvido, mundo ganha, né, Sim, nessa grande área, em evitar que pacientes saiam do interior e que vá para a capital ou vá para Campina Grande. E aí casa justamente no que a gente está falando, né? Você ter mais um centro aproximado dos pacientes para você conseguir atingir esse objetivo. E aí, pegando esse gancho, aí a gente volta para a questão e a mão de obra?
Como é que hoje a gente pensa na questão de mão de obra para radioterapia? Como é que vocês veem hoje essa mão de obra? Se existe, se não existe? Então, como é que tá aí? tá difícil. A sua cara não nega. É difícil. Por exemplo, para físico médico, estão abrindo-se cada vez mais residências para física médica, para radioterapia, mas ainda não é o suficiente. Entendo. Ainda tem muito a crescer. Eu tô achando que vocês duas vêm trabalhar aqui em paz. Eita. Dependendo da proposta, né? Certo. Aí que os chefes não vejam. É verdade, é verdade. Mas aí, como é que vocês veem a questão da mão de obra hoje? De técnicos, tecnólogos, físico-médicos? Tem aumentado a oferta, né, em relação à qualificação profissional, em relação aos técnicos e tecnólogos. Eles abriram, mas inclusive a Unifip nós temos uma pós-graduação em radioterapia e medicina nuclear. Exatamente, muito boa, por sinal. Mas falta ainda, né, que esses profissionais busquem essa qualificação, né? E eu acho que também tem muita questão do perfil. Entendo. O perfil do profissional em radioterapia é 100% diferente do profissional do CDI. Mais humanizado, outro mundo. podemos falar. Muito mais humanizado, né? Se você não gostar de lidar com pacientes, se você não gostar de lidar com emoções... Um assunto sensível. É muito sensível. Imagino. É mais sensível, assim, de se falar. Porque não basta ter qualificação, na minha opinião. Não basta ter qualificação técnica e você não ter o lado humanizado na radioterapia, né? Não só o lado humanizado, mas tem muitas pessoas, assim, que têm dificuldade em lidar com essas situações emocionais dos pacientes também. Tem muito isso. Se envolvem, né? Muitas vezes se envolvem, né? Então, assim, uma mistura de qualificação técnica com humanismo. Entendi. Também, né? Mas, assim, os tecnólogos, eles têm a licenciatura plena, né? Para atuar. Formação plena, a formação plena. E o técnico precisa fazer a especialização para poder atuar na radioterapia. Essas são normativas, são leis, né? Que exigem. Então, eu vejo que muitos profissionais hoje buscam realmente a radioterapia. E muitos técnicos que já trabalham na radioterapia buscam fazer pós-graduações para se atualizar, se qualificar. Até porque, como eu falei no começo, a radioterapia, como cresce muito rápido, é difícil até para a gente que trabalha na área, que gosta de estudar, que gosta de se atualizar, acompanhar. Todo dia é uma novidade. Essa evolução, né? Sim, todo dia é uma evolução, todo dia é uma novidade. Entendo. Então, a gente precisa estar muito acompanhado aí com a educação continuada. É obrigatório dentro da radioterapia. Inclusive, é obrigatório pela CENEM, pelas normativas da CENEM, a gente ter educação continuada certinha anualmente. E aí, fazendo esse gancho, né, com relação à segurança, de forma geral, né, nós passamos por um grande acidente, né, urbano, um dos maiores acidentes urbanos do mundo, né, com relação... o maior. O maior, na verdade, né, do Césio 137, inclusive fizemos uma mesa redonda no Congresso falando um pouco sobre isso, abordando, que eu acho que é importante. Com certeza. Prestes a completar 40 anos, né, desse acidente. E eu acredito que nessa janela de 40 anos muita coisa mudou com relação à segurança do paciente, segurança profissional e segurança mesmo do setor. Como é que hoje funciona a questão da segurança, de forma geral, na radioterapia? A radioproteção, ela teve que acompanhar os avanços tecnológicos, ela teve que aprender com esses erros, com o Césio. Então, as normas foram atualizadas, protocolos, checklists, tudo agora exige uma dupla checagem. A gente tem que passar por sistemas de avaliação de erro, o SEVRA, que foi introduzido aqui no Brasil. Essa cultura de segurança ficou mais forte. Depois de Goiânia, principalmente, foi um foco muito grande da CENEM do Brasil e de toda a comunidade. De águas, né? Um divisor de águas para a proteção do paciente, não só do paciente, mas como dos profissionais também, de todos, né? E a questão da fiscalização também, né? Bem maior aumentou muito a fiscalização dos órgãos competentes. Sim. Entendi. Por mais que a gente não tenha as bombas, né? Hoje em dia com tanta frequência, né? De césio, cobalto, etc. Mas acredito que mesmo com um acelerador linear, né, a fiscalização ela precisa também ser rigorosa, né? Sim, o acelerador, hoje em dia, ele tem uma energia muito grande também. É uma energia muito alta. E as novas técnicas, elas estão
estão sempre irradiando. Então, a radiação dentro da sala, a radiação espalhada, ela fica maior. E como que a gente vai fazer para cuidar das pessoas que estão fora, trabalhando com aquilo? Então, todo o pensado da radioproteção, das barreiras, da segurança das blindagens, né? De paredes, de portas. Tiveram que ser atualizadas. Aumentaram. Entendi. E aí, por mais que existam essas barreiras físicas, vamos dizer assim, não adianta nada tê-las e o profissional não ter essa educação continuada. O conhecimento de como fazer para usar, né? Exatamente. A proteção. Saber o que fazer na hora de um incidente. De um incidente, certeza, exatamente. Né? Você ter uma ferramenta ali na sua frente e de repente não saber usar, né? Porque não tem o conhecimento. Por isso que é importante essa educação continuada, esse treinamento, como vocês bem colocaram. Estamos finalizando, mas eu gostaria de saber de vocês, na verdade, saber qual a dica hoje que vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes, alunos, os nossos egressos, sobre a questão da radioterapia. Se é para ter medo, se não é para ter medo, porque, como eu te falei, depois do césio, né, muita gente ficou acredita ali, né, acha que toda radioterapia tem césio, né? Não é verdade? Então, assim, hoje em dia, é seguro, é tranquilo, o paciente pode fazer tranquilo o procedimento. Qual seria a dica que a gente poderia deixar aí para a sociedade, para a comunidade, né, com relação até mesmo a radiação, porque hoje ainda é um mito. Sim. A gente vai para conversa com bastante coisas com a comunidade, com fora, eita, eu vou morrer. Vai queimar, vai ter isso. Não vai queimar. Não vai queimar, né? O acelerador não é uma churrasqueira, gente, calma. Não. A tecnologia está a favor, né, dos pacientes, dos profissionais. Se precisar de um tratamento de radioterapia, não faça essa omissão ao tratamento, procure centros especializados, né, para fazer o seu tratamento. Não precisa ter esse medo, essa angústia. Os profissionais também não tenham medo de trabalhar com radioterapia. Vou trabalhar com radioterapia, a radiação é muito alta, eu vou ter câncer. Não é assim que funciona. Hoje em dia, essas barreiras, como a Carol acabou de falar, são muito efetivas, né? Nós trabalhamos com muita segurança, nós temos equipamentos de proteção individual que nos auxiliam aí, né, para verificar se nós estamos realmente recebendo radiação ou não. Então, não precisa ter medo. A radioterapia não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, eu digo que a radioterapia é uma âncora. Depois que você entra, você não sai. Não quer, não sai. Você não sai. Você pode tentar, mas você não sai. Porque é uma área maravilhosa de se trabalhar. É uma área, apesar da doença não ser leve, claro, né? Estamos falando aí de câncer, que é uma doença terrível. Mas é um ambiente que a gente tenta trazer segurança, leveza e confiança para o paciente, para quem está trabalhando, esperança. A gente está trabalhando na cura, a gente não está trabalhando na doença, a gente está trabalhando com o paciente. Isso. Eu acho que para os profissionais, você só tem medo do que você não conhece. Hoje a gente conhece muito de radioterapia, a gente vai ter essa segurança. Profissionais é aprender e saber que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças. E para o paciente, não é mais o tratamento de antigamente, não é mais o tratamento que você já ouviu falar como era, que alguém teve um efeito certo e tal. Então, a segurança foi implementada pensando na qualidade de vida do paciente. Hoje em dia, você não é irradiado, não é a série de Goiânia que você fica irradiado. Não, a radiação, ela passa por você, trata a sua doença, trata o que você precisa e ela fica lá. Ela não acompanha você. Entendi. Você não fica irradiado. Entendi. Que bom, que bacana. E aí a gente também deixa, né, o gancho com relação ao aluno, né, no nosso aluno, eu falo nosso aluno Unifip, cada vez mais se procurar uma qualificação que, obviamente, venha a ser significativa para a vida profissional dele, né? Realmente não esperar que as oportunidades apareçam para que ele venha a fazer um curso de qualificação, uma pós-graduação para trabalhar na área. Como vocês bem colocaram, a área está se expandindo, não só a área de radioterapia, mas ressonância, tomografia. E aí vocês falaram uma coisa importante.
né, que a radioterapia ela precisa da imagem, Sim. né, para fazer Sim, o planejamento, consequentemente o tratamento, para que as coisas elas funcionem da melhor forma. Então, o conhecimento da radioterapia vai muito mais além só do tratamento, Sim. né, mas também das outras das técnicas outras de imagem que precisam, isso, né? principalmente tomografia, né? Então, Sim. um profissional hoje que trabalha... Hoje é mais a tomografia do que a ressonância ou também tem a ressonância? Então, a ressonância ela serve para fazer um complemento do planejamento do paciente, né? Tá. Mas para fazer o... Ainda utiliza o raio-x? A radiografia? Ainda utiliza. Utiliza, né? em alguns centros utiliza. Bem menos, alguns centros diminuiu, utilizam, é mais antigo. E para bracterapia é muito usado. Então, assim, A radiografia. você precisa entendi. ter todo esse conhecimento. Pois é. Precisa ter um conhecimento de imagem. De imagem de forma geral, né? De forma geral, anatomia seccionada. Então, eu falo muito para os colegas, aprendam anatomia seccionada, porque uma hora vai precisar. E a tecnologia chegou... Conibin CT está aí nos aceleradores lineares. Teranóstica, né? Que também está em alta aí, né? Isso. É outro, talvez seja outro tema para depois a gente discutir um pouco sobre aí isso. já é outro podcast. Outro podcast. Mas então, é é necessário, sim, fazer esse acompanhamento de conhecimento de imagem, com certeza. Perfeito. Então, pessoal, chegamos mais ao fim a um podcast da Raio-X da Questão. E vocês viram que a radioterapia ela é muito mais do que só o tratamento. É humanização, é cuidado, é conhecimento, é trabalhar com equipe multiprofissional, ter uma equipe também multidisciplinar envolvida em todo o contexto, né, do paciente e saber que realmente a radioterapia é segura, né, informar que a radioterapia é segura, ela traz vários benefícios, como vocês colocaram aqui, e é isso. Até mais, forte abraço a todos.